e é de suma importância, né, no momento que nós estamos, poder ouvir esses jovens, poder ouvir esses nossos alunos, né. Olá, estamos começando o segundo episódio do podcast Protagonize. Eu sou a Gleice, professora de arte da Rede de Educação de Valinhos e estou coordenando o projeto Protagonismo e Equidade na Escola. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre proteção à mulher. Para quem não conferiu, procura aí na nossa lista. Nós conversamos com a Marilene Santos e com a Rose Santos. Foi uma conversa bem legal. O tema do nosso segundo podcast é Mulher Protagonista. O podcast Protagonize, ele é uma das ações do projeto Protagonismo e Equidade na Escola, que teve início em fevereiro de 2023. Aqui comigo hoje está o professor César, que vai me ajudar na conversa que a gente vai desenvolver nesse podcast. Oi, César. Tudo bem. Eu sou o professor César Gomes, sou professor de língua portuguesa, atualmente faço a coordenação de informatização escolar da Secretaria de Educação e eu trago hoje como convidadas a secretária de Educação, professora Claudineia Vendemiati Serafim, e a secretária adjunta de Educação, Maria Isabel Perim. Muito obrigado pela presença. A secretária Claudineia, eu vou passar a minha biografia dela, né? Ela é graduada em Pedagogia, ela lecionou na rede municipal e estadual de Vinhedo e tem mais de 17 anos de experiência em gestão pública, tendo comandado as pastas de Cultura e Turismo, Educação e Assistência Social na Prefeitura de Vinhedo. Ao longo deste período, recebeu diversos prêmios de reconhecimento por sua gestão, dentre eles o Prêmio Vivência Social, que reconhece os maiores gestores da área social do Brasil. Também foi vice-prefeita de Vinhedo. Já na Prefeitura de Valinhos, Claudineia foi convidada para iniciar o governo da prefeita capitã Lucimara como secretária de Educação de janeiro a agosto de 2021, sendo que, na sequência, passou a ocupar a chefia de gabinete até abril de 2022, quando retornou à pasta da Secretaria de Educação como secretária. Professora, muito obrigado pela presença. Esse podcast ele fala sobre o protagonismo e equidade, né? E é um projeto que a Secretaria de Educação abraçou e nós estamos desenvolvendo. Qual que é a importância desse projeto para a cidade de Valinhos? Primeiro, boa tarde a todos e muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês, né, nesse podcast tão importante, nesse bate-papo tão gostoso que eu tenho certeza que será. E de vários esclarecimentos, né? Então, tão importante a gente fazer aí esclarecimentos e trazer aí até novidades, né, para a população. Olha, esse é um projeto aí com o objetivo, né, de desenvolvimento de metodologias, né, de aprendizagens ativas, tendo como foco mesmo estimular, né, como a gente mesmo até o nome fala, né, estimular aí o protagonismo juvenil. Por meio do quê? De discussões, de conversa, né, de diálogos, de atividades, tudo em torno dos direitos da pessoa humana, que é o nosso grande objetivo, né, que esses alunos possam estar conversando, discutindo, trazendo à tona as suas ideias, os seus objetivos, as suas dúvidas, né? E que seja realmente o protagonismo desse projeto tão importante para a rede. E tão sonhado, né, César? O César Sim. E a Angélica, diretora pedagógica, sonharam com esse projeto. Nós chegamos, conversamos bastante, fomos introduzindo aí as pessoas para que acontecesse de fato esse projeto. Então, nós estamos bem felizes e é de suma importância, né, no momento que nós estamos, poder ouvir esses jovens, poder ouvir esses nossos alunos, né. E também aí, já nessa toada, queria até colocar também sobre a inclusão no currículo escolar da temática, né, história e a cultura afro-brasileira e indígena.
também um tema não só por ser, que está dentro de uma legislação, não é só isso, né? Colocamos porque está dentro de uma legislação. Sim, nós queremos cumprir essa legislação. São poucos municípios, né, no Brasil que fazem isso. Perfeito. Valinhos é um dos poucos. Isso mesmo, Valinhos realmente é um dos poucos que cumpre essa legislação, né? E mais do que isso, né, Gleice, né, César, mais do que isso, é trazer esse assunto tão importante à tona também. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre esses temas e precisamos fazer com que os nossos alunos pensem, falem, tratem desses temas tão importantes. Então, para nós, assim, a inclusão desse tema no currículo da cidade de Valinhos, né, da Secretaria de Educação, para mim me traz muita alegria, muito orgulho e eu tenho certeza que será de grande valia para a nossa educação. É importante a gente frisar que a Lei 10.639 de 2003, que institui a inclusão da história e cultura afro-brasileira indígena no currículo oficial das redes, vai fazer 20 anos. E muito já se avançou, mas a gente ainda tem muito a caminhar, principalmente no que diz respeito à formação de profissionais, à aquisição de materiais, né, que ajudem aí na implementação de fato da lei. E segundo fontes e do próprio Movimento Negro de Valinhos, Valinhos é um dos poucos municípios do país que implantou a lei com apoio institucional. Isso é bem importante a gente colocar. E o projeto ele vem justamente para fortalecer, não é, secretário? Com certeza. Reforçando mesmo que Valinhos, né, repetindo, é um dos poucos municípios que tem implantado realmente essa lei, tem executado aí no seu currículo toda essa questão, esse diálogo, né, essa conversa e esses temas. Isso é muito importante, não vamos parar, acho que a gente precisa avançar cada vez mais, trazendo realmente oportunidades de diálogo, de discussão, de conversa. É algo que não dá para retroceder jamais, nós precisamos avançar nessa discussão e nesse diálogo. E tem que parar aquela coisa de assim, só comemorar no dia do índio, né? Semana da Consciência Negra, todo mundo faz uma festa, e não se reflete, né? Então é importante que isso aconteça durante o ano todo. Exatamente. Professora, e além do protagonismo, né, quais os outros projetos que são prioridades aí da Secretaria de Educação que a senhora pensa? Olha, nós começamos aí, né, vários projetos e eu acho que uma das questões muito importantes também que nós trouxemos para a Secretaria foi a qualificação dos nossos professores, dos nossos educadores, né? Que sempre foi também uma queixa, uma reivindicação dos mesmos, né? Com relação a uma capacitação, um treinamento. E o ano passado nós já fizemos vários treinamentos, várias capacitações, desde dos materiais, né, pedagógicos, os paradidáticos, enfim, todos os materiais que foram adquiridos, todos tiveram treinamento e também outros assuntos, né, que foram abordados durante todo o ano junto a esses profissionais. Acho que esse é um projeto assim, que nós não queremos parar, nós demos continuidade esse ano, né, 2023, e vamos mantê-lo. Porque é muito importante que, assim como a gente fala, né, como é importante a discussão com os nossos alunos sobre temas importantes, né, questões importantes da vivência humana, do dia a dia, do cotidiano, também é muito importante que a gente valorize esse profissional em todas as áreas. E uma das questões de valorização, ao meu ver, são projetos voltados
para a qualificação desses professores, né? São oportunidades aonde nós vamos trazer, temos já trazido esses professores mais perto da secretaria, trazendo pessoas que possam aí contribuir para a formação desses professores, para que eles possam cada vez mais em sala de aula também levar e transmitir isso para os seus alunos, né? Esse eu acho que é um grande objetivo, né, projeto aí da secretaria, é o ser humano, né? São projetos voltados para a pessoa, para o ser humano, né? Seja ele o profissional, seja ele o aluno, né? Os pais, os alunos que também buscam a escola, que buscam também aí informações, enfim, acho que a gente precisa trabalhar sempre em cima desse material tão importante que nós temos, que é o ser humano. Ai, um ponto super importante que você colocou agora, porque a educação é dinâmica, né? E é fundamental para os profissionais sempre estar se requalificando, em estudo constante. Nada como alguém que vem da educação, que sabe bem o que é isso, para estar pontuando, né? E pegando esse gancho, com o seu olhar de educadora, quais são os principais desafios aí que a senhora, enquanto gestora, também enxerga para a rede municipal? Olha, a educação no todo, ela tem grandes desafios, né? Assim, a educação brasileira, a educação como um todo, nós sabemos que a gente lê muita coisa, presencia, né? E já presenciou tantas questões dentro da educação. Comecei muito jovem dando aula, né? E a gente viu tantas coisas acontecerem, muitas evoluções, mas também muitas coisas que ainda nós precisamos evoluir, mudar e melhorar para a educação. São muitos os desafios. Agora, especificamente na educação da cidade de Valinhos, nós chegamos no momento ainda onde nós estávamos na pandemia, né? Foi o primeiro ano aí de governo muito difícil, né? Não só para Valinhos, mas para toda a região, para o Brasil, para o mundo, né? Mas especificamente ali na educação, foram grandes os desafios na área de tecnologia, né? Para que a gente pudesse avançar, para que tivéssemos ali as aulas online. Então foram grandes desafios que nós enfrentamos naquele primeiro momento. E hoje, além dos desafios ainda pedagógicos, que a gente tenta sempre avançar nessas questões, né, como a gente já vem falando desde o início aqui dessa conversa, na questão de capacitação, treinamento, né, de buscar novas possibilidades para os nossos alunos, seja na questão de materiais didáticos, seja na questão de conversa, de discussão, de diálogo, de fazer com que esse aluno pense, né? Porque eu acho que o grande desafio da educação é fazer com que os nossos alunos, ele possa realmente refletir sobre aquilo que ele está sendo ensinado. Não é apenas passar algo que a gente entende, né, que é pedagogicamente importante para ele, mas ele precisa pensar além da caixa, fazer uma né? prova, né? Ensinar para fazer uma prova. Isso, só para passar de ano, como as crianças falam, né? Eu vou aprender isso para passar de ano, né, Isabel? E depois eu quero esquecer esse negócio. É essa mentalidade, é isso com que a gente trabalha e busca as mudanças para a educação. É fazer com que esse aluno entenda a importância daquele momento na vida dele, né? Enxergue aquele saber no cotidiano dele, né? Isso, que ele possa realmente enxergar aquela necessidade, né? Alguns alunos falam assim, para que eu preciso aprender matemática? Eu nunca vou precisar na vida. A gente precisa mudar essa mentalidade, né? A matemática faz com que esse aluno, o ser humano, pense, evolua, né? Faça um exercício mental, né? Então é muito importante tudo aquilo. Então nós precisamos, eu acho que o grande desafio é fazer com que os nossos alunos, a educação, tanto em Valinhos como em todos os outros locais, né? Os nossos educadores realmente
acredite nesse aluno, veja esse aluno, além do aluno, né? Além daquele que está aprendendo naquele momento, naquele ano, mas como indivíduo, como uma pessoa única e que precisa fazer com que ele reflita como pessoa no seu futuro, no que ele está aprendendo agora, tudo que ele vai fazer na vida, né? E que ele possa realmente ser protagonista da sua história. E para isso precisa pensar, né? Precisa pensar. Então acho que é um grande desafio realmente. E a prefeitura tem investido muito na questão da tecnologia, né, professora? Isso. Com lousas digitais, notebooks para os professores e projetores e tal. E a gente também agora, até está na mão da diretora Ana Angélica, o grupo de estudos de tecnologia, que a gente começa a partir de abril, né? Nós vamos discutir a tecnologia. Então também fazer com que esse professor possa pensar em tecnologia e como usar da melhor maneira a tecnologia em sala de aula, né? Então é uma coisa também que é importante a gente pontuar, porque o aluno ele está com a tecnologia na mão, mas muitas vezes ele está usando só para entrar em rede social, ele para uma brincadeira, às vezes até para fazer bullying, para fazer coisa errada, né? Então, assim, acho que é importante esse investimento que a prefeitura tem feito, porque ela vai no caminho, né, de uma atualidade, né? Então, assim, hoje em dia não ter tecnologia está para trás, né? Então, assim, ter a tecnologia é o ponto primeiro, mas dar a formação também para esse aluno é importante. Então, é importante, a gente também vai começar um grupo de estudos a partir de abril, né? Então, acho que é importante divulgar isso também. Ah, César, então fala quando que vai ser o grupo de estudos, né? O grupo de estudos, a gente vai lançar uma rede, acho que semana que vem, mas toda segunda-feira, a partir das 18h30, né? Então, os professores interessados serão 4 grupos, o grupo de educação infantil, um grupo de anos iniciais, um de anos finais, um de educação especial, que a tecnologia também na educação especial é importante, né? A tecnologia, principalmente assistiva. Então, nós vamos trabalhar bastante com isso. Então, ou seja, a tecnologia chegou na sala de aula, mas nós precisamos ter um professor também capacitado, né, para usar essa tecnologia. Então, acho importante colocar isso. Mesmo. Professora, aproveitando, assim, na sua trajetória, a gente nota que a senhora circulou por muitas áreas, né? A senhora é bem multitarefa, né? Bem a coisa que se pede nos dias atuais, né? A pessoa que tem um olhar bastante amplo, né? Então, assim, a senhora podia contar um pouco da sua trajetória até chegar na Secretaria de Educação de Valinhos? Eu comecei muito jovem, né? Naquela época, podíamos lecionar mesmo estudando, né? Então, eu fiz magistério, né? É o antigo magistério, que eu sinto muita falta, que acho que a gente perdeu muito em não ter o magistério, que era considerado como também nível médio, né? É o Cefam, não? Não, magistério mesmo, que era... Lá atrás era o normal, né? Era o normal. Depois veio com o nome, a nomenclatura magistério, que servia também como o segundo grau. Que era no ensino médio. Era o ensino médio. E aí, depois, quem queria continuar na área, né, da professora e tal, faria a pedagogia ou outra especialidade. Agora, se não, né, partia para outra coisa, assim, nível superior. Mas eu fiz magistério e, na ocasião, se permitia lecionar mesmo fazendo. Então, no primeiro ano lá do magistério, bem nova, eu já peguei uma sala de aula, né? Na minha cidade ali tinha, naquela época, uma comunidade, né, favela, e então eu peguei aula naquela comunidade, né? Eu peguei uma sala bem novinha, lá em Vinhedo. Nós tivemos esse momento ali, né? Peguei ali, era uma escola adaptada, uma casa adaptada, e eu dei aula para aquelas crianças ali, né, daquela comunidade. Também tinha o bairro ali do lado, né, e todas as crianças vinham ali. Foi uma experiência maravilhosa, né, e ali eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida mesmo, né, ser professora. Então, eu fiz magistério, depois pedagogia. Então, eu dei aula, né, lecionei, comecei lecionando, e depois eu fui para o Conselho Tutelar.
né, no início do Conselho Tutelar também, né, quando a gente não entendia muito bem o que era aquilo, estudamos muito para poder entender, né, fui ali para o Conselho Tutelar, fiquei 2 mandatos, porque a lei dizia, né, que podia ser 2, aí você tinha que ficar um fora e tentar novamente depois, né, depois de 3 anos, era um mandato de 3 anos. Fiquei 6 anos então no Conselho Tutelar. Quando eu saio do conselho, né, para ficar aquele tempo fora, imaginei voltar para a sala de aula. Eu fui convidada então prefeito na época, para assumir a Secretaria de Assistência Social, que eu trabalhei muito junto com o pessoal da assistência. Elas até brincavam que ia me dar o diploma, né, de serviço social e tal, porque trabalhei muito junto aí com elas. Então, ele me convidou, fiquei como secretária da assistência social. Ali eu fiquei por 9 anos, passei 3 prefeitos ali da cidade, né? Peguei um pedacinho de um e 2 e o outro e fui passando, né? E quase 10 anos eu fiquei ali na Secretaria de Assistência. Quando eu saio da Secretaria de Assistência, eu fui convidada então para assumir a Secretaria de Educação, né? Que era realmente a minha formação e tudo mais, né? E aqui eu abro um parênteses que eu acho que tudo na vida da gente é uma experiência. E quando a gente deseja aquilo, estuda, porque não é assim, foi secretária da assistência, tinha outra formação, veio para assistência por uma questão política. Não, ninguém fica 10 anos no mesmo lugar, apenas uma questão política. Eu estudei muito para aquilo. Né? Quando eu falei, eu vou assumir esse compromisso, eu estudei, fui ver o que era o SUAS, o que era o CRAS, o CREAS, toda a política da assistência social, né? E me encantei também com essa política, sempre tive pessoas muito boas assim ao meu lado. A Isabel também passou um tempo lá comigo, né? Embora seja professora também. Então, a importância do estudo, né? A importância de você ir atrás, falar, não, eu vou fazer isso agora, eu vou me dedicar, eu vou estudar, né? Eu vou fazer bem feito aquilo. E aí fui convidada então, depois desse período, já para sair da assistência e voltar para a minha área da educação, como secretária de educação ali de Vinhedo mesmo. Aceitei o desafio, né? Que é um grande desafio, né? Porque queria retornar ali para a minha área e tudo mais. Fui para a educação, então também uma experiência fantástica. Precisei recordar, né, assim, estudar novamente, né, muito tempo fora assim, da área, estudando de novo, verificando as novas legislações e tudo. Então foi um momento rico também na minha vida, até para que hoje eu estivesse aqui. Isso que ano, mais ou menos? 2015. 2015. Nossa, recente. Recente, foi. Depois eu saio da educação para ser candidata a vice-prefeita ali da cidade, né? E aí ganhamos naquela ocasião, né, a eleição, e eu venho, enquanto vice-prefeita, secretária da cultura, já não mais da educação, mas aí da cultura e turismo da cidade, que também assim, né, trabalhava dia e noite, porque... Simultaneamente, então. Isso, simultaneamente. Então foi bastante trabalho, e aí comecei a participar de todas as outras áreas, né? A assistência eu já conhecia bastante, a educação também, né? Não fiquei longe da educação esse período, e ali junto com o turismo, né? Junto com a Secretaria de Cultura também, que, nossa, me enriqueceu demais. Terminando esse período, a prefeita, então, Capitã Lucimara, vem para Valinhos, né? Eleita, e ela me convida, então, tive, graças a Deus, outros convites, mas ela me convidou para vir assumir, a princípio, a Secretaria da Educação, né? E eu também aceitei esse desafio, que é uma coisa que eu amo, né? É um lugar, Valinhos e Vinhedo, co-irmãs mesmo, né? Eu tenho todos os parentes aqui em Valinhos, né? E já conheci um pouco aí da Secretaria da Educação, né, de Valinhos. Aí fomos também estudar, vamos ver, né? Vamos avaliar o que precisa, o que nós podemos, no que podemos acrescentar, né? Porque eu sempre penso assim, aonde a gente passa, a gente tem que acrescentar coisas boas para aquele local, né, para aquele trabalho. Então,
aceitei o desafio, né, e com pessoas aí maravilhosas, muito competentes e que têm me trazido muita alegria mesmo. Ai, muito legal conhecer a trajetória aí de trabalho sua e aproveitando, né, que após essa trajetória você conversar com a gente de que você teve em diferentes instâncias, né? Desde a cultura, assistência social, educação, vice-prefeita. Quem está dentro da sala de aula, a gente percebe que os alunos, eles não entendem muito, né, a diferença das instâncias de poder. Sim. Então, qual que é a função do vereador? Ou, o prefeito não quer fazer, né? Eles não percebem muito que, na verdade, existe toda, né, uma hierarquia e outros poderes que precisam trabalhar de forma associada para que algo aconteça. Então, aproveitando aqui a participação da senhora e da Isabel, eu queria que a senhora falasse para os nossos alunos um pouco sobre qual que é a função do secretário, né, aí num plano de governo. E aí, qual que é a importância dele? Ele tem que apresentar um plano de trabalho para ser desenvolvido? Ele trabalha em cima do plano de trabalho do prefeito? E aproveitando aqui a presença da Isabel, queria que ela falasse um pouquinho aí sobre o que é ser essa secretária adjunta. Qual que é o trabalho da secretária adjunta? Primeiro, eu acho assim que dentro do currículo, eu sei que em temas transversais a gente sempre fala na sala de aula um pouquinho sobre os poderes, né? Os professores sempre estão aí trabalhando um pouco nessas questões. Mas eu acho que deveria ter no currículo algo que trabalhasse um pouco mais, né? Um pouco mais a fundo essas questões. Até porque, para despertar também nesse aluno, nesse jovem, né, nessa criança e depois até o jovem que sai ali das nossas escolas, o desejo de talvez vir a ser, né, um agente político. Porque a política ou esse agente político, ele não pode pensar que aquilo é uma profissão. Por exemplo, prefeito não é uma profissão, vereador não é uma profissão, né? É um estado, é um momento que você está como prefeito, você está como vereador, né? Até porque tem limitações de tempo. Mas você sabe que na sala de aula os alunos falam assim, eu não gosto de política. Exatamente. Por isso, César, por isso que eu acho que a gente precisaria falar mais sobre isso, ter momentos mais específicos. Que a política não é partidária, que muita gente confunde política com partido, né? Isso, exatamente. Fala assim, eu não gosto de política, mas na verdade a pessoa não gosta de partido, né? De discutir questão partidária. Mas a política, ela é nobre, né? Ela é importante. Todos nós fazemos política. O que é a política? É a arte de governar, né? É a arte de acertar algumas situações ali. Então, no nosso trabalho, a gente faz política, né? Em todos os ambientes e instâncias, a gente está fazendo política, né? Não a partidária, mas a política, né? A junção ali das situações, o acerto das situações, a arte de acertar, de governar, de fazer a gestão de alguma situação onde nós estamos vivendo, né? Então, a gente faz isso em casa, né? A gente faz isso no trabalho. Então, acho na que sala de aula. Na sala de aula. Com os amigos, né? Com Na os hora amigos. de decidir, às vezes, para onde é? vai, ou Pronto. como vai fazer uma viagem. Você está Pra que acertando lugar? ali aquela gestão daquela situação, naquele momento, né? A gestão de crise, a gestão de um momento feliz, um momento interessante da sua vida. Então, nós precisamos mesmo falar muito mais do que isso, né? E o secretário, ele é um agente político e também deve ter alguma experiência técnica, né? Para que possa realmente... Meu pai sempre falava assim, ó... sempre fala, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar, né? Então, se a gente não sabe fazer, se a gente não tem o mínimo de experiência, ou não precisa ser assim, eu trabalhei nisso, naquilo outro, mas aquilo que eu falei lá anteriormente, né? Eu fui convidado para assumir uma responsabilidade, uma pasta, alguma coisa, eu vou assumir isso, então eu vou estudar, eu vou me dedicar a entender realmente isso, né? Para fazer bem feito. Ninguém nasceu sabendo e ninguém nasceu já com todas as experiências. Precisa estudar, precisa se inteirar do assunto. Então, o secretário, ele é, né, o secretário, a secretária ali, ele é quem faz a gestão
política, né, das ações aí públicas dentro da sua área. Então, o secretário da Educação, ele vai fazer a gestão da área pública, da educação, da saúde e assim por diante, né? Ele vai trabalhar no diagnóstico de como é aquela secretaria, do que é necessário aquela secretaria para fazer a gestão da mesma, vai trabalhar assim em cima do plano de governo, por isso que é muito importante quando a gente vota em alguém, conhecer o plano de governo, né? Isso é muito importante, porque o secretário ele vai trabalhar em cima daquele plano de governo. Ele tem que trabalhar também em cima da legislação. Então, por exemplo, a educação ela tem uma legislação que o secretário não pode mudar e ele tem que trabalhar em cima daquilo. Então, os projetos, os programas, né, tem que estar vinculados, tem que ter o norte de uma legislação. Assim como a saúde também tem que ter o norte ali da legislação. Então, o secretário tem que seguir, tem que entender, tem que saber qual é esse norte, né, da secretaria que ele vai trabalhar. Porque ele vai fazer a gestão dessa legislação, ele vai fazer a gestão dessa política pública, que é, no caso, a educação, saúde, assistência social. Então, ele vai trabalhar com tudo isso. Então, ele vai realizar ali o diagnóstico, ele vai trabalhar junto ali com as suas diretorias, né, junto com o pessoal interno. Ele tem que entender da questão orçamentária, né? Então, muito bem, eu tenho lá dentro da minha secretaria, eu tenho as escolas para cuidar. Dentro das escolas eu tenho que comprar o material didático, tem uniforme, tem o material, tem a merenda, tem os funcionários que tem que ser pago. É uma grande empresa. Então, esse secretário tem que saber que ele vai fazer a gestão dessa empresa. Então, ele tem que entender quais os pontos dentro do seu orçamento, né, e ver quanto que ele tem de verba para poder trabalhar em cima disso. Então, ele tem que entender que tem algumas coisas que são fixas, como na casa da gente, né, algumas despesas são fixas, né, água, luz, as coisas são fixas. Então, dentro de uma secretaria também, então, ele tem que entender que dentro do orçamento tem aquelas coisas fixas. Então, vamos lá, fechou aquilo que é fixo, tem tanto de verba aí, né, do orçamento. Então, é ali que nós vamos fazer o quê? Vamos fazer os programas, os projetos, vamos ampliar as nossas ações dentro daquela secretaria. O que nós vamos desenvolver diante do que nós temos de verba? Porque a vontade de desenvolver é muito grande, tanto do prefeito, que também faz isso de maneira macro, né? E a gente, de maneira micro, ali dentro da secretaria que nós estamos, mas às vezes nós não temos toda a verba, todo o orçamento para isso, né? E é isso que você falou, precisa falar para os nossos alunos isso. O prefeito não quer fazer, o secretário não quer fazer, não entende que isso é importante. Quantas coisas que nós entendemos que é importante, mas aí a gente precisa ver as prioridades, né, para aquele momento. E quanto de verba, quanto de orçamento eu tenho, porque eu também não posso estourar aquilo. Então, o secretário, ele vai gestar todas essas questões, né? Ele vai trabalhar, fazer a gestão de todas essas questões importantes para que a secretaria funcione, né? Resolver as crises ali, né? Resolver o dia a dia, que vocês conhecem muito bem, né? O dia a dia ali, junto com as escolas, junto com os diretores, junto com os seus diretores ali de setor. Então, tudo isso ele vai ter que trabalhar e fazer a gestão diária de todas essas questões. A senhora sabe que uma vez eu fiz um projeto de educação fiscal com meus alunos e eu perguntei para eles, assim, de onde vinha o dinheiro, né, que a prefeitura usava, tá? Eles achavam que o prefeito tinha um cofre dentro da prefeitura, que ela pegava o dinheiro e entregava para as pessoas. Assim, aí eu comecei a dizer para eles que o dinheiro, na verdade, da prefeitura vem dos impostos, né, que eles pagam, né? Assim, quando compram 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e tal. Assim, eles não tinham noção disso, né? Então, assim, muitas vezes fazer esse debate dentro da sala, né, é importante, né? Assim, eu sei que muitos professores fazem, né? Mas muitas vezes não fazem. Então, acho que a gente precisa estar incentivando também esse tipo de coisa, a educação fiscal, né? Pedir sempre a nota fiscal, acho importante, né? Porque aí o comerciante recolhe, porque se você paga o imposto, mas ele não recolhe, chama sonegação, né? Então, quer dizer, é um negócio complicado. Então, a gente
trazendo esse tema para a sala de aula é importante, porque aí os alunos eles começam a enxergar, não, se eu pedir nota fiscal, se eu pago imposto, então, ou seja, o dinheiro vai para a prefeitura usa o dinheiro do meu imposto, né? Então, cidadania, né? Cidadania. E junto a isso tenho a minha querida aqui Isabel, que é a secretária adjunta, que vai falar um pouquinho aí, né? Que também é muito importante nesse processo todo, né? Então, como a secretária colocou, né, a secretária tem um macro. Então, ela precisa de alguém, às vezes, para administrar, porque ela também faz a interlocução com as outras secretarias, com a prefeita. Então, não dá para ela 24 horas estar em contato com todo mundo. Então, eu fico o tempo todo ali na secretaria. Então, eu trabalho tanto junto com os supervisores, então os supervisores estão diretamente nas escolas, todos os problemas que aparecem, eles chegam, então eu sou mais ou menos que o filtro, eles fazem um relatório para a gente passar, assim, realmente, esse daqui não dá para a gente resolver enquanto supervisão, enquanto secretária adjunta, então esse nós vamos ter que levar para a secretária, mas o que a gente consegue já de imediato, né, junto com os outros diretores também, nós temos a diretoria de manutenção escolar, então alguns problemas assim também de manutenção que a gente já consegue ir resolvendo. Então, toda essa outra parte, né, da gestão, assim, do dia a dia mesmo. Então, isso que uma secretária adjunta acaba fazendo. E tá ali filtrando. Às vezes, uma mãe quer conversar com a secretária. Então, a gente vai primeiro ouvir. Será que a gente não consegue resolver enquanto diretoria pedagógica, né, juntamente com os coordenadores? Então, nós temos uma equipe muito grande na secretaria e nas escolas. Os diretores, mesmo, às vezes, eles chegam com um problema que a gente vê que a gente consegue resolver sem precisar chegar na secretária. É lógico que muita coisa a gente tem. E tudo que a gente faz, sempre reportando para ela. Olha, vamos fazer assim. Dá para a gente fazer assim? Então, a secretária adjunta mesmo acaba sendo o braço direito da secretária. Tá certo? Que ótimo. Uma coisa que você falou é fundamental, né? Equipe, é um trabalho em equipe, né? Por mais que a gente converse com os alunos aí sobre a importância dos poderes, dividir, né? Que existe o poder legislativo, executivo, eu percebo que pela falta da prática do dia a dia, eles ainda não conseguem ter o entendimento de equipe, né? Não existe só uma figura, mas existe mesmo numa diretoria, numa secretaria, existe todo um trabalho de equipe por volta, né? Para tudo dar certo. E isso que você está colocando é importantíssimo, é fundamental, que a gente trabalhe isso com os alunos, né? Que eles possam entender, nós não somos uma ilha, nós não fazemos nada sozinhos, sempre falo isso, né? Eu dependo de outras pessoas, todos os secretários, a prefeita, né, ela não consegue fazer sozinha. Então, ela tem seus assessores, ela tem os secretários, né? Nós, enquanto secretários, temos também as pessoas que trabalham ali junto, que sem essa equipe, nada vai acontecer, né? Não vai acontecer nada. Então, um depende do outro para que as coisas possam realmente, na prática, ser executada e as coisas acontecerem de forma aí adequada. Então, isso é muito importante. A Isabel falou assim, quando os pais procuram, né? Então, a gente nota que hoje, assim, a participação da família é bastante importante, né? Então, eu queria saber, assim, qual foi o apoio que a senhora teve enquanto estudante da sua família e como que a senhora vê a importância da família hoje na escola, né? A participação dos pais na aprendizagem dos seus filhos. Olha, não dá para dividir, né, a escola da família, não dá para separar. Infelizmente, a gente percebe que muitas vezes a família vai se distanciando da família, né, da escola, a família vai distanciando da escola. Mas é fundamental que tanto a família como a escola estejam unidas, né? É fundamental o trabalho tanto da família como da escola, porque é um complemento, né? A família, ela tem a sua função importantíssima na vida daquela criança, daquele pré-adolescente, daquele adolescente, daquele jovem. É uma função que não dá para outro fazer, né? E a escola, e vimos isso na pandemia, né? Os pais pedindo pelo amor de Deus para voltarem, né? Para os professores voltarem a dar aula, aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma função que não é deles, é uma função que é do outro, que é da escola.
Então ficou muito claro as funções, mas que uma precisa da outra e um precisa do outro também. A escola precisa da família e a família precisa da escola. Então isso está cada vez mais claro na nossa sociedade, que um precisa do outro. E um precisa dialogar com o outro também, né? Os pais precisam dialogar com a escola e a escola precisa deixar esse canal aberto de diálogo com os pais. Isso é muito importante, é essencial, porque a escola conhece um pedaço desse aluno e o pai conhece o outro. Já ouviram aquela história, né? Em casa ele não é assim, na escola. Então, quem que é esse aluno? Quem que é esse ser humano, né? Quem que é essa criança? Que na escola tem um comportamento, em casa tem outro. Então, nós precisamos entender o que é esse ser humano dentro da escola, né? Esse ser dentro da escola e dentro de casa, para entendê-lo de forma integral. E nós precisamos dos dois, nós precisamos da escola e precisamos da família. Por quê? Qual é o nosso objetivo? É a formação desse indivíduo para a sociedade. E para formar esse indivíduo, eu preciso daquela célula máter, né, daquela primeira célula que é realmente a família, e preciso dos outros componentes que ele vai adquirindo no decorrer da vida dele. E a escola é um dos componentes essenciais e importantes na vida dessa criança, né? Quem que não tem aí uma lembrança, seja boa ou ruim, de uma professora? Todos nós temos, né? Então, todos nós temos as lembranças da nossa família, quem foi importante para nós, quem marcou de forma positiva ou negativa, e nós temos isso na escola também. Então, são duas instituições, né, importantíssimas na vida da formação, da nossa formação enquanto seres humanos. Então, nós precisamos realmente trazer a família mais próxima da escola, e eu tenho trabalhado com isso, temos conversado bastante com os diretores, né, com a parte de diretoria pedagógica, da importância de trazer, não trazer para aqueles momentos que a gente tinha lá no passado, né, das reuniões, que falam, olha, seu filho está dando trabalho nisso, sua filha está dando isso, né? Não é esse o diálogo, não é esse o objetivo. O objetivo é trazer para a escola, para entender qual é o ambiente que esse aluno, que esse meu filho está passando ali, né? E que a escola também conheça, né, esse pai, essa mãe, né? Então, o professor Karnal até falou na palestra dele, né, que quando ele conhecia alguns pais, ele entendia a situação do aluno dele lá, né, que ele não entendia o que acontecia com aquele aluno. Quando ele conhecia os pais, aquilo ficava muito claro, né. Então, é muito importante essa comunhão, né, entre escola e família. É essencial, eu diria, não só é importante, mas é essencial. Na sua vida, seus pais apoiaram no estudo? Como foi isso para a senhora? A senhora teve? Graças a Deus, assim, eu tive uma família que sempre me apoiou, né? Aliás, o meu pai foi por 30 anos vereador em Vinhedo, né? Então eu tenho um pouquinho no sangue essa minha trajetória, né? Meu pai tem sua formação lá profissional, né? Você tem mais irmãos? Eu tenho eu sou a mais velha, né? Eu tenho um irmão, que é depois de mim, e uma irmã, a caçula, né? O Júnior e a Daniela. E o meu pai sempre nos deu muita força, assim, né? Sempre dedicou aí para nós também o seu tempo e a sua energia para que a gente pudesse realmente conquistar aquilo que a gente sonhou, aquilo que nós desejávamos para a nossa vida profissional, né? E depois, assim, eu sou casada, né? Tenho 2 filhas, 4 netos, e o meu marido, eu digo assim, também tem sido fundamental na minha vida, porque o apoio que ele tem dado é muito grande, é muito importante, sempre me apoiou desde o início, né? Para o trabalho que eu queria exercer, né, seja a vida política, a vida profissional. Então, isso também é de grande valia, muito importante, e eu agradeço a Deus pela minha família. Aproveitando aí para falar um pouquinho das raízes políticas da senhora, houve um aumento significativo da participação feminina na política, né, desde os últimos anos. E em 2022,
isso ficou mais forte ainda devido às políticas aí de apoio à candidatura das mulheres, né? A gente também teve mais mulheres que foram autodeclaradas negras. E desde a última eleição também municipal, a gente teve um maior número aí de mulheres eleitas. A mulher aí está tomando cada vez mais papel de protagonista, de gestora, não só ocupando lugares de cuidado, né, mas o lugar da gestão, que antes era muito ocupado pelos homens, né? A senhora já sentiu na atuação política da senhora algum problema, né? Alguma dificuldade gerada pelos homens aí para atuar? Isso, como que a senhora vem lidando com isso aí também no decorrer dos anos? Olha, eu acho que a participação da mulher, ela avançou muito, né, em todas as áreas, e na política não foi diferente, ela avançou. Porém, nós temos muito ainda que avançar, né, e principalmente na questão política. Hoje, infelizmente, a gente sabe, né, ainda que cargos de gestão ou de diretorias, enfim, cargos onde homens e mulheres atuam, o homem sempre tem um salário até maior, né, do que a mulher, mesmo realizando o mesmo trabalho, as mesmas funções. Exato. Né? Então, nós entendemos que ainda nós temos muito ainda o que avançar, o que progredir nessa questão toda do tratamento entre homens e mulheres, né, no mercado de trabalho e todas as outras áreas, né? Ainda vemos aí tanta violência, né, contra a mulher, violência psicológica, sexual, né, violência até que vem até combinar com a morte da mulher, né? Física mesmo, a violência física. Então são tantas coisas que ainda nós precisamos evoluir enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né, para entender o nosso valor como ser humano, né? Que nós temos nosso valor como seres humanos. Na minha trajetória, assim, eu percebi alguns momentos, né, de preconceito mesmo, trabalhando em algumas áreas, alguns setores, né? Aquela coisa assim, bem velada, né? Aquela coisa assim, ai, mas olha, isso para a mulher é difícil, a senhora ter certeza, né? Você tem certeza que você vai entrar, que você vai fazer, né? Você vê, uma campanha eleitoral é muito difícil, né? Você tem que ficar até tarde, anda para a rua, conversa com um monte de gente, né? E quando eu fiz a campanha, alguns, você tem certeza, né? Olha, vai ficar muito tempo fora de casa, né? Então o homem pode, né? O homem poderia ficar todo aquele tempo fora de casa, a mulher não, né? E como eu disse, graças a Deus eu tive muito apoio do meu marido, né? Em que em nenhum momento se mostrou contrário, ou pelo contrário, né? Quando eu chegava, as coisas estavam até arrumadas em casa, foi parceiro mesmo, dividindo, até hoje, sempre dividiu as tarefas de casa com as meninas, né, com as minhas filhas. Elas foram crescendo, foram entendendo também qual era o meu papel, o papel delas também como mulheres na sociedade, sempre me dando muito apoio até hoje, nossa, brigam por mim, né, e assim, sempre me ajudando também a dividir as tarefas, né. Então, as tarefas hoje, a gente entende, infelizmente ainda não é a realidade de todos, mas a gente sabe que as tarefas de casa, ela não é para a mulher, né? As tarefas, ela tem que ser dividida com todos dentro de casa. Então, desde a tenra idade, eu comecei a ensinar isso para as meninas e elas ensinam hoje para os meninos, né? Para os filhos delas, que precisa todo mundo fazer, olha. Fez isso, agora vão todo mundo ajudar, né? Um vai fazer isso, um vai arrumar aquilo, o outro vai fazer aquilo outro, porque todos nós moramos aqui, todos devem compartilhar com as atividades dentro da casa. Isso fica muito mais tranquilo para você trabalhar fora, né? Para você fazer outras atividades. Mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade da maioria das mulheres. Sim, percebi muito machismo, percebi sim algumas diferenças, né, no decorrer da minha carreira,
Mas isso nunca me fez parar, né? Isso nunca me fez assim, eu vou desistir porque tem muito preconceito, é muito difícil. Não, nunca desejei parar por essa razão. Eu sempre entendi assim, isso faz parte do jogo, isso faz parte da vida, né? Eu vou ter aqui problemas e preconceitos, vou ter lá, em qualquer coisa que eu escolher, qualquer profissão, eu vou ter dificuldade. Então vamos seguir em frente, vamos levantar a cabeça, vamos para frente, vamos mostrar com o trabalho. Meu pai sempre falava isso, mostre com o seu trabalho quem você é, né? Muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, não é gritar, brigar, trazer confusão. E mostre com o seu trabalho o que você é, para que você veio, né? Que isso vai calar o outro que quer o teu mal, que quer te destruir, que acha que por você ser mulher você não está no lugar certo, deveria ser um homem a fazer aquela atividade, né? Então acho que é isso que a gente tem que seguir, é o que eu sempre ensinei mesmo para minhas filhas. Eu acho que os nossos alunos, né, falando da educação, as nossas meninas têm que sempre seguir, né? Eu estou aqui, eu tenho um alvo, né? E eu vou seguir esse alvo. Vou ter dificuldades? Vou ter dificuldades, né? Essa é a realidade. Mas eu vou vencer essas dificuldades. Pode ser que algumas sejam um pouco mais difíceis e que eu precise até cair, levantar, mas eu vou levantar. É isso que é importante, né? A gente está falando de mulher protagonista, né? Eu noto assim, na sala de aula, que assim, os meus alunos nota 10, né? Alunos e alunas nota 10, de cada 10, 8 são mulheres e 2 meninos, né? Uhum. Então, essas, assim, as mulheres são muito mais inteligentes que os homens, né? Isso é fato, não precisa nem discutir. Né? Olha quantas aqui! Eu não sou nem louco de falar o contrário. Nem louco. Mas assim, isso é visível na sala de aula, nos vestibulares, em todos os lugares. Só que chega no momento de assumir a gestão, de assumir as empresas e tal, o homem é que passa na frente. Então, assim, você tem, assim, 30% de mulheres na política, né? Parece, agora com 33%. 33% de mulher na política. Então, assim, a senhora acha que com a ascensão da senhora, da própria capitã Lucimara, prefeita, isso tende a ser um exemplo para as meninas que estão hoje na escola, que dizem, olha, eu posso ser secretária, eu posso ser prefeita. O que a senhora acha do seu exemplo, assim, como... Eu acho que é muito positivo mesmo. Inclusive, esses dias nós estávamos visitando algumas escolas, né, junto com a prefeita, e nós ficamos muito felizes porque veio uma menina e abraçou ela, que tem acho que uns 10, 12 anos, assim, abraçou e falou para ela, olha, eu quero ser prefeita. Né? Coisa que a gente não via há anos atrás. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que sim, né? Que esse exemplo, se eu posso dizer assim, né, da minha permanência na política, em cargos públicos, dessa ascensão da prefeita, né, como uma mulher, a primeira mulher prefeita da cidade de Valinhos, essas nuances são muito importantes, né? São linguagens para as nossas meninas, né? Uma maneira de dizer para elas, vocês podem, né? Eu fiz, eu passei, eu corri, eu trabalhei, eu estudei, eu me dediquei, porque nada cai assim, né? Olha, eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentada em casa e as coisas vão acontecer, não. Foi trabalhando, foi mostrando, foi trazendo conhecimento cada vez mais em várias áreas e as coisas vão acontecendo realmente, né? Então, eu acredito sim, que cada vez que a gente se põe, mostra aí como foi a nossa trajetória e tudo mais, vai incentivando sim as meninas a buscar o seu lugar também. Com certeza, né? É muito importante ter essa representatividade, muito importante suas palavras, né? Sinto muito aí por tudo que a gente passa, né, do machismo, mas eu acho que cada vitória que uma mulher tem, ela suaviza o caminho para outras, né? A gente sabe que a gente precisa batalhar, mas que muitas das nossas batalhas ainda, né, são mais pesadas aí por agentes externos, mas toda vez que a gente vê uma mulher gestora, uma mulher que está construindo uma carreira,
na política, numa diretoria de uma empresa, ela está suavizando também o caminho para que outras mulheres possam vir e possam ser prefeitas, vereadoras, governadoras. Isso mesmo. Secretária, a gente está chegando no final, então, de forma assim mais pontual, eu gostaria que a senhora colocasse aí as conquistas importantes que a senhora gostaria de destacar, que foram realizadas nesse período aí do seu trabalho, diante aí da Secretaria de Educação de Valinhos. Graças a Deus são muitas conquistas, né? Anotei algumas aqui para não passar aí. E a gente fica muito feliz com isso. Volto a dizer, conquistas que só aconteceram porque nós temos uma equipe, né? Nós temos aí pessoas capacitadas também junto conosco para que as coisas pudessem acontecer, as quais eu agradeço imensamente. Quero, nessa oportunidade, agradecer à prefeita por ter dado a oportunidade, confiar do meu trabalho, né? E a todos da Secretaria aí da Educação, quero dizer a vocês, meu muito obrigado, né? Cada um da Secretaria, cada um ali que está dentro da escola, trabalhando, né? Toda a equipe gestora, todas as pessoas que fazem a manutenção dessa escola, professores, coordenadores, todos, eu quero aí agradecer de todo o coração porque tem se dedicado para que a Secretaria possa avançar e ter essas melhorias, né? Então, assim, eu queria só pontuar algumas, né? Desde quando nós chegamos aí, como eu falei, o primeiro ano é um período muito difícil, né? Da pandemia ainda. Eu acho que uma das conquistas, como nós já falamos aqui, não vou mais me alongar muito nisso, mas é a formação aí de educadores, né? Acho que isso foi uma grande conquista, tem sido uma grande conquista, né? A implantação aí de novos projetos pedagógicos, com a inserção dos kits e materiais pedagógicos para trabalhar em sala de aula e também alguns até para trabalhar junto com a família. Novamente, a gente pensando nessa questão da família, né? Então, livros, o kit mesmo da família, onde o aluno leva para que possam ler junto com os pais, possam jogar ali junto com os pais, possam trabalhar ali junto com a família, né? Isso também foi uma grande conquista, essa inserção aí desses kits, né? O reforço escolar, a recuperação aí dos alunos com os prejuízos, né, do aprendizado. Então, nós reforçamos a questão do reforço aí escolar. A inauguração de 2 creches, né, que é sempre um nó muito grande aí na questão da educação, são as vagas para creche. Para vocês terem uma ideia, no final do ano a gente tinha aí 650 crianças na lista de espera de vaga para creche. Hoje nós estamos com 200. Então, foi uma grande conquista isso, né? Então, nós inauguramos 2 creches, nós vamos inaugurar outra agora, né? A Emily Toffoli, que também vai ali nos proporcionar mais 80 vagas, né? Todo o nosso trabalho junto também com a rede privada, creches conveniadas, para que a gente pudesse ampliar o número de atendimento para os nossos alunos, diminuindo assim consideravelmente a lista de espera. Temos uma lista, mas foi consideravelmente diminuída e nós vamos, se Deus quiser, zerar essa lista, né? A reforma e ampliação da escola aí que eu falei, né, da Emily Toffoli, que logo nós vamos a inaugurar, programas aí de parcerias com o Estado, né, currículo em ação, aprender sempre, aplicados aí com os materiais pedagógicos, projetos aí Mente Inovadora, e todos os outros projetos aliados ao aprendizado, através de jogos, que foi uma aquisição grande da Secretaria de Educação para melhorar realmente todo o aprendizado aí dos nossos alunos, né? O Leitura Lá em Minha Casa, facilitando e melhorando a questão do letramento aí das crianças, né? Na área da educação especial também, que foi uma coisa assim fantástica, né?
que era também um desejo muito grande da secretaria, quem estava ali há mais tempo, né, que foi a implantação das salas de recurso no contraturno escolar para os alunos da educação especial atendidos na rede municipal, né? Nós temos professores habilitados na educação especial, então pessoas capacitadas trabalhando com esses alunos, materiais específicos para esses alunos no contraturno, né? Fora ali a questão da contratação também da empresa para oferecer cuidadores, né? E outras tantas possibilidades dentro da área da educação especial que foi oferecida de forma inédita nesse governo também, né? A implantação nas escolas da tecnologia, né, como o César havia dito no início, o qual também contribuiu muito, tem contribuído. Quero agradecer, César, toda a sua contribuição nessa área, né, que tem sido muito importante. Então, a implantação aí com as lousas interativas, com os projetores inteligentes, a entrega dos notebooks, né, para os professores, coordenadores, diretores das escolas, né, a questão aí da melhoria da internet também, né, César, que a gente chegou também com uma dificuldade muito grande. Hoje, assim, a gente vê que melhorou, assim, praticamente 100%, né, do que nós encontramos com relação à tecnologia e a questão da inclusão digital, né. A alimentação escolar também de qualidade, nós reformulamos o cardápio da merenda dentro dos padrões exigidos mesmo legalmente, né, nas quantidades, na frequência, nos valores nutricionais aí adequados, e hoje tem sido um sucesso, né? A gente vai na escola, a criançada agradece, né? As merendeiras também têm reconhecido, né? Aquelas até mais antigas de rede têm reconhecido como melhorou, como foi importante essa melhoria e as adequações, essas mudanças que aconteceram no cardápio, né, para as crianças. E de longe a gente sente aquele cheirinho maravilhoso, né, de comida mesmo, de alimentação de qualidade, né. E os investimentos de reforma, das reformas da infraestrutura, que nós já fizemos várias licitações que já terminaram, e agora nós vamos colocar em prática essas reformas, né? Reformas maiores que não são possíveis aí com o dinheiro de conta escola, mas que precisam serem realizadas de outra forma, que nós vamos realizar agora, né? Então, nós temos muito mais o que falar, né, de avanços que aconteceram aí na educação e tudo aquilo que nós ainda queremos fazer, né? Nós temos um tempo ainda para fazer, para realizar, tudo pensando, tudo em torno do que é mais importante para nós, né? Que é o nosso aluno, que é a nossa criança, que é o nosso adolescente ali, que é aquele para o qual nós trabalhamos, né? E desejamos que eles possam realmente hoje entender esse valor, hoje já entender, porque eles não são só futuro, né? Eles são o presente. Então hoje nós precisamos tratá-los como indivíduos que precisam da nossa atenção hoje, e não só se um dia eles vão ser, não, hoje eles já são. Né? Hoje eles já são importantes, hoje eles já podem ser protagonistas, hoje eles já devem trabalhar na vidinha deles, pensando, refletindo, discutindo o que eles pensam da vida, e nós temos que respeitá-los e trabalhar para que eles possam realmente entender certas coisas e para que eles possam ter uma evolução melhor no dia a dia e no futuro. Né? E todos os projetos e programas que nós já falamos aqui, nesse programa aqui, que estão sendo realizados e serão, né, realizados pela Secretaria de Educação. Então eu só tenho que agradecer tudo que nós temos feito, a equipe que tem trabalhado para que tudo isso aconteça, e dizer que eu estou muito feliz por estar nesse momento, nesse lugar, com essa oportunidade. Obrigada. Gostaria também de agradecer por conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, da Isabel, né, secretária adjunta, a Claudineia, secretária de Educação. Obrigada por vocês terem reservado esse tempinho aqui pra gente. Obrigada, César, pelo apoio hoje, né, hoje e sempre aí na produção
do Protagonize. A gente está chegando ao final. A gente gostaria de agradecer aos apoiadores aí, que é a Prefeitura de Valinhos, o pessoal da Podcamp, o IMA, que está dando todo o apoio técnico, com espaço, para que a gente possa realizar as gravações, e a Secretaria de Educação, principalmente os funcionários da coordenadoria, que vão fazer toda a edição do material, divulgação, que preparam o roteiro, enfim. Eu queria agradecer a secretária, queria agradecer a Maria Isabel, dizer que eu fiquei particularmente impressionado quando numa reunião em que estavam os supervisores, a gente discutindo ainda a implantação desse projeto, né? Que é um projeto que ele tem essa temática que é, digamos assim, ela é uma temática um pouco difícil, né? Porque às vezes você vai trabalhar com a questão do racismo, com a questão, as pessoas falam, mas não precisa falar disso, não sei o quê, e a secretária pegou o microfone na hora e falou, não, vamos falar sim, vamos. Ela defendeu, né, esse projeto. Então, assim, esse apoio institucional, e depois a própria Catano Simara, em maio do ano passado, vamos fazer o lançamento no Salão Ivan Fleury, né? Foi. Ivan Fleury, a própria prefeita participou, né, desse lançamento. Então, assim, esse apoio nos deu muita força e hoje a gente pode estar aqui, né? A gente fala da função da secretária, mas assim, se a secretária não autoriza, nós também não podemos fazer. Então, assim, a gente quer agradecer a secretária por dar esse espaço, por confiar na gente, né? Porque, assim, eu sei que para ela também não é fácil, muitas vezes pode haver problemas e a gente vai errar, mas eu quero dizer para a senhora que, assim, a gente está disposto aqui a lutar para fazer o melhor, né? Para corresponder à confiança que a senhora colocou no projeto, ok? A senhora é prefeita, né? E também para levar esse projeto que é tão importante, né? Que é a Lei 10.630, para que a gente possa trazer uma nova perspectiva, porque hoje para os alunos discutir essa questão não é só porque alguns falam mimimi, alguma coisa assim, mas não é, porque também é tema de vestibular. Exato. É tema de Enem, é tema de Saresp. Né? Então, tudo isso vai ser importante para a formação do aluno. Então, eu queria agradecer mais uma vez Obrigada, a secretária César. Maria Isabel e a prefeita, que não pode estar presente, mas esperamos que ela, numa próxima oportunidade, seja conosco. Com Tá bom? certeza. Eu agradeço o seu depoimento aí. Muito obrigada. Então a gente fica por aqui. Esse foi o segundo episódio do podcast Protagonize. Vão acompanhando que vão ter novos episódios.